Que Deus abençoe bastante, continue investindo sempre no reino de Deus, como é característica desta igreja. Eu trago também um abraço lá da nossa igreja, estou pastoreando a igreja presbiteriana do Jardim Apurá, no bairro da Pedreira, um bairro bem carente aqui da nossa periferia, e já estou sentindo a diferença, né? Lá as crianças começam a correr muito, e nós temos muito trabalho para que elas possam se acalmar e respeitar um pouco mais, né, aquele momento. Deus abençoe, estou muito contente de estar aqui, e gostaria só de lembrar, antes de ler o texto sagrado, da época que eu tinha provavelmente 10 anos, quando comecei a frequentar a igreja. Nós estávamos em outro local. E a minha mãe disse, vamos rápido que hoje vai vir um pastor novo para a igreja. E me aprontei, nós viemos, ela nos trouxe. E quando entra o reverendo Jacó, com o cabelo todo grisalho já, eu falei, mãe, a senhora não disse que era um pastor novo? Meu filho, ele é novo aqui. Ah, bom. Saímos daquela região, fomos para uma outra rua, aí por fim nós viemos para cá, e o reverendo Jacó carregando o carrinho de pedreiro, mas com terno e gravata, né? Foi muito interessante toda aquela história, toda aquela época. É com grande prazer, então, irmãos, que eu estou aqui novamente, com saudade de todo aquele tempo, e os pastores que tanto me ajudaram na minha formação, né? O seminário me preparou até um momento, mas eu acho que os outros 60% foi ao lado do reverendo Alceu, como pastor auxiliar, e aqui nessa igreja. Erros, né? Mas os irmãos sempre me ajudando a seguir adiante. Eu quero agradecer a Deus e a vocês pela paciência que vocês tiveram. Eu acho que valeu um pouco a pena, por poder agora ser o ministro da palavra do Senhor e estar trabalhando agora naquela região. Muito bem, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. É o presente, né, para a igreja, em forma de sermão da palavra do Senhor, Mateus capítulo 27. Versos 50 e 51. Mateus, capítulo 27, do verso 50 ao 51. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, chamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fendeu-se as rochas. Pai, mais uma vez, ó Deus, nós nos curvamos diante da Tua palavra e deste momento tão importante da nossa vida, que é o meditar em cima, ó Deus, do texto sagrado. Pedimos, ó Pai, mais uma vez que o Senhor nos abençoe, abrindo assim, ó Deus, a nossa mente para a compreensão de tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Nós te agradecemos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, há 3 véus, né, na igreja que ficaram muito conhecidos, né? E eu queria falar um pouco sobre os véus, né, que nós temos na palavra de Deus. Eu destaquei 3. Um é o véu de colocar na cabeça, né? O outro foi o véu que cobriu o rosto de Moisés, numa ocasião, e também o véu, né, que separava o lugar santo do Santíssimo, né, no tabernáculo e no templo. Então vamos ver qual é o momento certo de colocar o véu e tirar o véu, né? O primeiro véu, meus irmãos, que eu coloquei aqui, é o véu do respeito, né? Lá em Coríntios, 1 Coríntios 11, todo aquele capítulo, Paulo está instruindo os irmãos a estarem colocando o véu, né? As mulheres principalmente, e naquele contexto histórico, os nossos comentários, né, nos dão assim, um relato de que Corinto era uma cidade que tinha uma cultura muito diversa. Também a deusa Afrodite tinha suas sacerdotisas, que
elas rapavam o cabelo e ficava assim um símbolo muito sensual na época, e também de emancipação contra maridos, uma coisa assim, né? E então, essas mulheres, então, recebendo o evangelho, se convertiam e andavam junto com as irmãs, né, de grande respeito, tanto a Deus como aos seus próprios maridos. E o véu, o cabelo, né, era símbolo da submissão da mulher ao seu marido. E cortar aquele cabelo daquela maneira tão curto, ou tosquiar, era mesmo assim um ato de independência, de mulher que era independente, não estava debaixo, né, da autoridade do seu marido. E Paulo, então, recomenda a essas mulheres com o cabelo ainda tão rapado que colocassem o véu, né? Porque depois que crescesse o cabelo, normalmente, não precisaria daquele véu, né? Então, é o véu que é o véu do respeito, né? Os judeus também, meus irmãos, ao lerem a Bíblia, eles colocam o véu, né? Nós vemos às vezes no filme sobre Jesus Cristo, na hora que ele abre o rolo do profeta Isaías, ele coloca, né, o véu em sinal de respeito. Os judeus também usam o quipá, né, em sinal também de respeito a Deus. E o véu, meus irmãos, de respeito, fiquei pensando de que nós deveríamos, ao ir à igreja, colocar o véu do respeito, né? Lembrar que uma diferença, né, que do sagrado do profano, né? Quando nós vamos à igreja, nós nos reunimos em uma assembleia solene para ouvir a palavra de Deus, né? E nós devemos, então, colocar o véu do respeito, olhar a nossa própria vestimenta e a nossa própria arrogância, lembrarmos que somos tão pequenos diante de um Deus tão bondoso, lembrar que nós somos nada e nós precisamos muito de que Deus fale conosco ao nosso coração, e a primeira atitude que nós poderíamos ter é colocar o véu, né, o véu do respeito. Agora eu vou estar na presença de Deus junto com os meus irmãos. Deus há de falar conosco, não é? Esse é o véu muito importante. O reverendo Jacó, quando ele também ainda era criança, ele foi nos visitar e ele me encontrou na rua, né? Claro, eu sempre estava na rua. E ele olhou para mim e falou: "Sua mãe está lá?" Falei: "Tá." Fiquei assustado com aquilo, nunca tinha visto um pastor visitar a nós, né? E ele foi na frente, eu fui seguindo. Entrou, eu também entrei, fiquei lá. Falei: "O que esse homem vai fazer aqui, né?" E ele fez aquela visita pastoral e foi embora. E eu fiquei admirado de um pastor cuidar assim, né, das ovelhas. Agora que eu sou pastor, eu vou visitar minhas ovelhas, aí alguém grita lá de dentro: "Quem é?" "É o pastor." "Ah!" Caramba, que falta de respeito, né? Ensinar a pôr o véu do respeito. Uma vez eu fui no hospital visitar um senhor que tinha sido operado de câncer, do coração. E ele olhou para mim, segurou com as duas mãos e falou assim: "Pastor, a sua bênção." Aí eu lembrei logo dos católicos, né? Aí eu falei: "Deus te abençoe, seu Maurício." Os católicos são assim, né? Eles chegam, beijam até a mão do padre, né? E diz: "A sua bênção, padre." E o padre responde: "Deus te abençoe, meu filho." É muito bonito o respeito. Eu acho, meus irmãos, que uma grande coisa que poderia deixar para os irmãos nessa manhã é você colocar o véu do respeito quando for falar com o seu pastor. Eu sei que ele é um homem como nós, né? Mas ele foi abençoado por um presbitério, numa reunião solene onde foi ordenado pastor para cuidar das ovelhas. Nós devemos ter esse respeito. Se a nossa atitude sempre for respeituosa, tanto com a palavra de Deus, como com a igreja, com o pastor, eu sei que nós seremos abençoados, porque eu fui abençoado. Sempre respeitei demais e usei o véu do respeito. E todas as vezes que eu não usei,
a coisa não foi boa, né? Então, nossa primeira palavra nessa manhã é sobre o véu do respeito. Quando Jesus foi visitar Simão, ele entrou na casa e depois uma mulher começou a tratá-lo muito melhor do que o seu anfitrião. E ele, julgando mal aquela mulher, Jesus, nosso Senhor, disse: Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. Ele disse: dize-a, mestre, né? Olha, eu entrei na tua casa e você não me lavou os pés, né? Essa mulher, no entanto, lavou com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me deu um beijo, nem um ósculo quando eu entrei. E essa mulher não cessa de beijar os meus pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo. E essa mulher com perfume lavou os meus pés. E contou aquela história. Antes ele contou a história, né? Do servo que devia 500 denários e o outro 50. A quem você acha que o devedor mais amará aquele que perdoou? E ele disse: aquele que mais perdoou, né? Os 500 denários, né? Ele falou: julgaste bem, né? Então, aí ele conta essa narrativa, né? Então, meus irmãos, o respeito que nós devemos ter com as coisas do Senhor e com as coisas sagradas. O segundo véu que cobriu o rosto de Moisés, lá em Êxodo 54, 29 e 35, é aquela história, né, de que Moisés, quando desceu do monte, com as tábuas da lei, a pele do seu rosto resplandecia. E os filhos de Israel, então, ficaram com medo de se aproximar de Moisés, e Moisés teve que colocar o véu, né? E, ao entrar no templo, né, ao entrar no tabernáculo, o texto diz que Moisés tirava o véu. E a gente fica ouvindo muitas coisas sobre isso, né? Mas hoje também nós podemos refletir sobre que na presença do Senhor nós podemos, né, remover o véu, né? Então nós, quando queremos namorar, aí colocamos o véu do cavalheirismo, né? E as mulheres, quando querem casar, põem o véu da submissão, né? Depois que casa, os homens têm aquela desculpa de que ele conquistou uma coisa, né, agora já está casado, ele vai conquistar outras coisas, né, e abandona algumas outras que não podem ser abandonadas, né? Às vezes nem é por causa do véu do cavalheirismo, né, mas é porque o homem, depois que casou e que conquistou a mulher, agora ele tem outros objetivos, né, e ele vai atrás, né, de outros objetivos e se esquece das outras coisas, né? E com o dia a dia também a mulher esquece, né, do seu marido, e nós precisamos resgatar, né, essas atitudes. Bom, queria dizer que diante do Senhor é o momento de nós estarmos removendo, né, véus, né, que nós possamos estar usando, né? Deus é aquele que olha o coração. Quando você estiver na presença do Senhor, arranque, né, todo véu, se mostre a Ele como você é mesmo. Nós somos pecadores, somos incapazes de seguir em santidade. Vem desafios, no começo do ano nós começamos a colocar novos alvos e objetivos, e em março a gente já para de fazer aquela leitura bíblica que queríamos fazer, né? E nós precisamos mesmo da misericórdia de Deus, né? Colocar diante do Senhor, retirar o véu, né? E aquela época, meus irmãos, é uma época mesmo de anúncio, né? Que aquela glória se desvanecia, né? Realmente mostrando que nós precisávamos de algo permanente, né? A ação de Deus era abençoar e, às vezes, muitas vezes, ungia profetas e alguns irmãos isoladamente, mas no Novo Testamento nós vemos que essa glória veio e permaneceu, né? E graças a essa glória nós podemos estar diante do nosso Deus, como Moisés esteve em poucos momentos, né? A glória do Senhor ficou eternamente. E também, meus irmãos, como o último véu, é o véu do templo. Aquele véu era uma cortina que dizia, ó, dentro está a presença de Deus, né? E eu fiquei pensando,
Não há registro na história de nenhum sacerdote que perdeu a cabeça, ficou ansioso e falou, caramba, eu vou pular lá para dentro porque eu não quero mais ficar aqui, eu quero ficar com o Senhor. Né? Acho que eles não fizeram isso com medo dessa ação parecer uma falta de respeito. Né? Mas eu fiquei imaginando uma cortina separando o lugar santíssimo da onde eu estava e dizia assim, eu vou entrar. Eu vou entrar na presença do Senhor, porque é melhor estar com Ele, né? Se morrer, já morro, estou com Ele lá, né? Tão perto e tão longe, né? Uma cortina separando. E só uma classe muito seleta, né, dos sacerdotes é que podia entrar. E era sorteado uma vez por ano, porque eram muitos. Talvez alguns sacerdotes passassem a vida toda sem ter o privilégio de poder ter entrado ali, né? E esse véu, meus irmãos, esse último véu que nós estamos falando hoje, ele foi rasgado, né? Agora vamos lembrar lá no templo. No templo tinha a primeira entrada, né, o portal, era o pátio dos gentios, né? E ali no pátio dos gentios você podia oferecer os seus sacrifícios, né? Tinha a pia de purificação, né? E ali era o pátio dos gentios. Depois tinha o lugar santo, né, dos sacerdotes, e o lugar santíssimo. E na nossa vida cristã, parece que muitos irmãos têm apenas entrado na primeira etapa, que é o pátio dos gentios. E ali fica, por muito tempo, né, fica vagando por aquele espaço. E ali, meus irmãos, no pátio dos gentios, né, você recebe algumas bênçãos, mas ali tem sol, e o sol na Bíblia muitas vezes mostra as aflições, né, como o Senhor da vinha. Os seus servos, ao receber o denário, disseram, nós suportamos o calor, o sol do dia inteiro. O sol cortava as costas daqueles trabalhadores, o sol ali representava a aflição, né? Então o sol, o calor, ali você está exposto, né, e sofre mais. A chuva, cai a chuva, vem o frio, e todas as coisas que vêm, você sofre intensamente, né? E se esquecem que o pátio dos gentios é apenas uma etapa da nossa vida, porque o véu já foi rasgado, o véu já foi retirado e você pode desfrutar de uma presença de Deus de uma maneira muito mais intensa, muito mais prazerosa, mas certos irmãos insistem em ficar no pátio dos gentios, né? E é a mesma história, nunca muda aquelas coisas, né? A face não resplandece, não me trazem ovelhas, não trazem os seus filhos para serem batizados e sofrem as consequências da primeira etapa que não deveriam terminar. Temos que entender que o pátio dos gentios é só uma etapa, né? Nós nos convertemos e precisamos crescer e amadurecer. E gozarmos, né, de uma presença plena do Senhor na nossa vida. A igreja de Santo Amaro, ela investiu muito em pessoas, graças a Deus. E os irmãos também. Eu sou fruto do investimento que vocês fizeram há muitos anos atrás. Com paciência, né, discipulando as pessoas. Essa mensagem, meus irmãos, precisa continuar. Nós precisamos continuar a discipular. Não deixar que os nossos novos convertidos pensem que a carreira cristã parou apenas, né, no batismo ou na preparação inicial, né? Você entrou, você é um neófito, mas não pode continuar como neófito. Quantos diáconos, quantos presbíteros, quantos pastores,
quantos obreiros, quantos servos do Senhor essa igreja pôde ajudar e auxiliar. Não pararam no pátio dos gentios. Eu acho que membro da igreja presbiteriana de Santo Amaro não pode parar no pátio dos gentios. Tem que ser servos, servos voluntários, anônimos. Cada membro dessa igreja precisa ser forte, precisa continuar e entrar na presença do Senhor. Que Deus os abençoe. Nos vemos lá dentro, né? No lugar santíssimo. Somos todos obreiros do Senhor, não somos só membros, somos voluntários anônimos, somos servos do Senhor, porque nós trabalhamos. Que Deus os abençoe. Deixem o rosto, né, resplandecer, como aconteceu com Moisés. As pessoas temiam chegar perto dele, né, mas temiam por causa do seu pecado. É assim mesmo. Você deve se santificar, você deve ter comunhão com o Senhor. E as pessoas vão ver a diferença. Vão dizer, eu precisava te conhecer para saber que Deus existe.